Existem certas verdades que a grande maioria das pessoas escolhe conscientemente manter soterradas, cuidadosamente cobertas por camadas de poesia, sentimentalismo e esperança. São verdades que, quando confrontadas diretamente face a face, causam uma dor aguda, quebram o feitiço mágico e desfazem o sonho fantasioso que o mantinha em movimento, que o fazia continuar a sonhar com um para sempre, que na realidade nunca existiu. Contudo, são precisamente essas mesmas verdades, aquelas que ressoam como um golpe físico, as que detêm o imenso poder de finalmente libertá-lo. E existe uma em particular que a esmagadora maioria dos homens evita a todo e qualquer custo. A mulher, em sua essência, não ama da mesma forma que você ama. Ela nunca amou. E enquanto a sua alma não for capaz de compreender e internalizar essa distinção fundamental, você continuará irremediavelmente aprisionado em um ciclo vicioso de sofrimento. Não por culpa dela, é preciso dizer, mas por culpa sua, por se apegar de forma obstinada a uma fantasia romântica que só tem existência real dentro da sua própria mente. Uma ilusão que jamais habitou o plano da realidade compartilhada entre vocês. Arthur Schopenhauer foi um dos raríssimos filósofos que teve a audácia de desnudar essa verdade com uma brutalidade que gelava o sangue, sem quaisquer rodeios, sem os adornos poéticos que costumam maquiar a crua realidade, sem o medo paralisante que acomete a maioria. Ele disse o que nenhum trovador, poeta ou romancista jamais quis aceitar. Ele declarou, de forma categórica, que aquilo que nós insistimos em chamar de amor romântico, da forma como nos foi vendido em contos de fadas, filmes de Hollywood e canções melancólicas, é em grande medida uma armadilha biológica. Trata-se de uma ilusão gigantesca, uma estratégia mestra arquitetada pela própria natureza, pelo instinto cego da espécie, com o único propósito de manter o homem atado, distraído de seu verdadeiro propósito, domesticado por uma força poderosa que ele erroneamente confunde com uma conexão espiritual e transcendente. Ele afirmou que o impulso feminino, embora não necessariamente nasça da maldade ou de uma intenção consciente de ferir, é, em sua base, essencialmente frio, biológico e funcional. Está programado geneticamente para assegurar a sobrevivência, garantir a proteção e dar continuidade à espécie. E ele lançou uma advertência que ecoou no vazio, precisamente porque poucos quiseram ouvi-la. Se você, como homem, não for capaz de compreender esta lógica implacável da natureza, você irá se autodestruir em sua busca por um amor incondicional, onde, na verdade, só opera a seleção natural. Você se consumirá esperando uma lealdade eterna onde só existe conveniência biológica, buscando um sentido transcendental, onde só há um mecanismo de acasalamento e perpetuação. Este recado não é, de forma alguma, um ataque a elas. Não nasce do ressentimento de um coração partido que busca culpados externos. É um alerta, um que Schopenhauer deixou gravado com tinta indelével há séculos, mas que a maioria dos homens escolheu ativamente ignorar, sedados pelo conforto da ilusão. Por quê? Porque a maioria prefere viver adormecida, embalada pelo sonho do amor ideal, a despertar e encarar a verdade incômoda de que grande parte do que acreditou sobre o romance, sobre a conexão profunda, sobre ela, foi uma complexa construção social, um anseio projetado, uma mentira útil para a espécie, mas absolutamente devastadora para o indivíduo que acredita nela cegamente. Mas se você está lendo isto, se chegou até este ponto, talvez já não consiga mais continuar sonhando. Talvez sua alma já tenha vislumbrado algo no reflexo de suas próprias experiências, algo que você não pode mais desver. Talvez o sofrimento tenha sido profundo o suficiente para que as rachaduras na estrutura da ilusão se tornem impossíveis de serem ignoradas. Talvez você já tenha começado a perceber o jogo, as regras não escritas, a mecânica silenciosa que opera sob a superfície das palavras bonitas. E se for esse o caso, este é o seu momento. Não é um momento para o ódio, nem para culpar ninguém, nem para se revirar na própria dor. É o momento preciso e vital para despertar, porque paradoxalmente, quando um homem deixa de idealizar,
Quando ele finalmente ousa ver com clareza a realidade da dinâmica homem-mulher para além do romance adocicado, é exatamente quando ele começa a recuperar algo inestimável que havia entregue sem sequer perceber: o seu próprio poder. Desde que éramos meninos, o mundo ao nosso redor se incumbiu de preencher nossa cabeça com uma narrativa sedutora e extremamente perigosa. Contaram-nos que nosso propósito final era encontrar a mulher certa, nossa alma gêmea, e que uma vez que isso acontecesse, tudo em nossa vida, nosso próprio ser, cobraria sentido. Fomos bombardeados com a ideia de que o amor romântico era a força mais pura, mais nobre, o pináculo da experiência humana a que poderíamos aspirar. Disseram-nos que valia a pena entregar tudo, sacrificar tudo por uma única pessoa, e que se o fizéssemos bem, se fôssemos suficientemente abnegados e persistentes, seríamos amados de volta, incondicionalmente e para sempre. Crescemos vendo filmes onde o herói masculino largava tudo por sua amada, escutando canções que glorificavam a perseguição e o sacrifício extremo como a máxima expressão de afeto. Ensinaram-nos a lutar por ela, a insistir, a nunca desistir, a confundir obstinação com amor verdadeiro. Disseram-nos que isso era romântico, que isso era ser um homem digno, mas ninguém, ou quase ninguém, nos sussurrou ao ouvido o que Schopenhauer havia gritado em voz alta: que grande parte de tudo isso era uma ilusão, uma armadilha, um desígnio biológico disfarçado com a lírica da poesia, uma encenação da natureza para cumprir seus próprios fins reprodutivos e de sobrevivência. Schopenhauer teve a audácia de ver o que a sociedade romântica se negava a aceitar: que o que frequentemente interpretamos como amor romântico, essa faísca inexplicável, essa conexão que sentimos como única e predestinada, não nasce da consciência racional ou de um reconhecimento profundo da individualidade do outro, mas sim de um instinto primário, cego e poderoso. O que nós sentimos como uma conexão profunda em nível da alma, como um encontro de essências, é na realidade uma operação silenciosa e eficiente da natureza, uma força que nos impulsiona a unir para perpetuar a espécie, fazendo com que entreguemos recursos vitais, tempo, energia, foco, segurança, sem estarmos plenamente conscientes do intercâmbio biológico que está ocorrendo sob a superfície. Pois enquanto o homem acredita que encontrou o amor de sua vida e se entrega a partir do coração, a mulher, impulsionada por esse instinto de sobrevivência da espécie, está avaliando. Enquanto ele sente que finalmente encontrou sua alma gêmea, sua cúmplice existencial, ela, em um nível frequentemente inconsciente e primário, analisa se ele representa o melhor provedor, se ele encarna a segurança necessária para seu futuro e o de uma possível descendência, se ele possui os recursos, não apenas econômicos, mas também de status, força, resiliência, capacidade de liderança, que maximizarão as probabilidades de sucesso biológico. E aqui reside o choque devastador. Quando a função biológica se cumpre, ou quando um candidato melhor aparece e representa uma opção mais vantajosa para o instinto programado, a conexão que o homem sentia como eterna e espiritual, para ela, simplesmente desaparece. Não há culpa, não há drama no sentido que o homem espera. Há apenas uma desconexão funcional. Mas o homem moderno não está preparado para isso. Ele foi condicionado, programado desde criança, a idealizar, a projetar sua necessidade inata de sentido, de transcendência, de propósito na figura da mulher. Fizeram-no crer que ela o salvaria de seu vazio existencial, que encontrá-la lhe daria a direção que lhe faltava. E por isso ele se entrega, não só com o corpo, mas com a alma. Entrega seu tempo mais valioso. Desvia seu enfoque de seus próprios projetos e paixões. Muda sua direção vital, suaviza sua própria masculinidade, se adapta, se desconecta de sua essência para caber numa história romântica que nunca foi desenhada para ele como indivíduo, mas para o propósito da espécie. E quando tudo se quebra, quando a mulher se vai ou se torna distante, ele não entende o que aconteceu. Culpa a si mesmo. Tenta desesperadamente recuperar o que tinham, crendo ingenuamente que com mais gestos românticos, mais mensagens, mais sacrifícios de si mesmo, ela voltará. Mas ela não volta,
porque a conexão que ele sentia como espiritual era, da perspectiva schopenhaueriana, estratégica, funcional, e a função já não se cumpre. Schopenhauer expressava isso com uma brutalidade desarmante. As mulheres são, em essência, os instrumentos do desejo da espécie. Entender isso, embora doa no mais profundo do nosso idealismo, é libertador. Significa que seu impulso fundamental não é romântico no sentido em que o homem o concebe. É biológico. Está além das normas morais com as quais julgamos, além das promessas de amor eterno, além do que você acreditou que compartilharam. E se você não conseguir ver isso, se continuar operando sob a ilusão romântica, viverá entregando-se por completo, esvaziando sua energia e sua alma em pessoas que, impulsionadas por um instinto alheio ao seu ideal, o veem principalmente como um recurso temporal, não como uma alma gêmea, como um meio para um fim biológico, não como um fim em si mesmo com o qual construir um caminho compartilhado de igual para igual. A ilusão do amor romântico, este mal-entendido fundamental entre o instinto biológico e o ideal humano, destruiu mais homens, quebrou mais almas masculinas do que qualquer guerra declarada. Homens fortes, com potencial, com um propósito latente, caíram de joelhos porque confundiram um impulso natural com uma conexão da alma, porque pensaram que se dessem tudo o que eram, receberiam a mesma entrega em troca. E o único que receberam foi um silêncio gelado, uma distância inexplicável, um reemplazo eficiente. Schopenhauer não escreveu isto para que o homem odeie a mulher ou se retire do mundo. Ele escreveu para mostrar que o que você, desde sua perspectiva, chama de amor, pode não ser o que ela, desde a sua, ditada pelo instinto, interpreta ou necessita. Para mostrar que por trás da sua entrega apaixonada, do seu desejo de fusão, há um sistema silencioso operando, frio, preciso, implacável, guiado pelas leis da natureza e não pelos ditames do coração romântico. E até que você não veja essa maquinaria funcionando, até que não entenda as regras deste jogo biológico que você tem jogado com regras emocionais, seguirá caminhando uma e outra vez para o mesmo abismo, esperando resultados distintos de uma fórmula que, por sua própria natureza, está desenhada para que o idealista perca. E não porque você seja fraco, não porque seja insuficiente como homem, mas porque está no tabuleiro equivocado, com as fichas equivocadas, usando uma estratégia que não se aplica. E tudo, absolutamente tudo, começa aí, na dolorosa mas vital decisão de ver a ilusão pelo que realmente é e de aceitar que, se quer se libertar desse ciclo de sofrimento, primeiro e fundamentalmente, tem que deixar de sonhar o sonho que não lhe pertence. O maior erro do homem moderno, a fonte de sua desorientação e sua dor nas relações, não é amar, é crer que a mulher ama da mesma maneira que ele. É projetar sua própria necessidade de fusão, de companhia incondicional, de transcendência compartilhada sobre um ser cujo impulso fundamental é distinto. Ele crê que ela sente com a mesma profundidade romântica, que sonha com a mesma entrega desinteressada. Mas Schopenhauer o viu com uma claridade brutal e desprovida de sentimentalismos. A natureza feminina não é menos valiosa, nem menos complexa, nem menos digna de respeito, mas sim, em seu impulso primário, profundamente distinta da masculina. E se você não entende essa diferença, vai passar sua vida confundindo um frio cálculo biológico com uma conexão emocional profunda, um instinto de seleção com uma intimidade da alma, uma conveniência temporal com o amor eterno. Segundo esta visão crua, a mulher não busca almas gêmeas em primeiro lugar. Busca proteção e segurança. Não busca uma intensidade romântica que consuma tudo. Busca estabilidade e provisão para o futuro. Não se move principalmente por idealismo. Move-se a um nível muito básico por instinto de sobrevivência e melhora da espécie. E esse instinto, embora muitas vezes ela mesma não o compreenda de todo a nível consciente, está programado para uma só coisa fundamental: selecionar o homem que melhor possa garantir sua segurança, seu bem-estar e o de sua potencial descendência. Todo o resto, as palavras bonitas, os rituais sociais, os gestos românticos, as declarações apaixonadas, tudo isso, segundo Schopenhauer, é adorno.
É a capa poética que cobre uma maquinaria silenciosa, antiga e poderosa, que opera debaixo. Você pode dizer-lhe que a ama com todo o seu ser, que daria a vida por ela, que nunca a vai deixar. E pode ser que nesse momento, ela acredite nessas palavras e sinta uma conexão baseada em como você se encaixa em sua necessidade biológica atual. Mas se outro homem aparece em seu horizonte, um homem que seu instinto percebe como possuidor de maior status, maior poder, maior presença, maior potencial de provisão e segurança, seu corpo, seu instinto mais profundo, o saberá antes que sua mente consciente, e você o vai sentir. Sentirá essa distância repentina que aparece do nada, esse desinteresse gélido que não pode explicar com lógica, esse gelo que se instala precisamente onde antes sentia o fogo da conexão. E é aí quando começa a se quebrar algo vital dentro de você. Porque não entende. Você acreditava que era amor, ela lhe dizia que era, mas desde a perspectiva implacável da biologia, era uma necessidade funcional que estava sendo coberta, até que deixou de estar, ou até que apareceu uma opção melhor. Schopenhauer, com essa pena que não temia ferir suscetibilidades, escreveu: "A fidelidade feminina é uma ficção poética." Uma frase dura, sim, mas que busca assinalar que, embora nem todas as mulheres sejam iguais em seu comportamento ou sua consciência, o impulso biológico profundo não muda. É uma constante da espécie. O instinto de seleção não pede permissão, não negocia com seus sentimentos, não avisa com antecedência, simplesmente opera. E você, se segue ancorado na ilusão romântica, viverá suplicando algo que nunca foi uma promessa real no sentido que você lhe dava. O homem, em seu idealismo, fantasia que se for suficientemente bom, leal, nobre, protetor e constante, será amado incondicionalmente pelo simples fato de ser ele e de amar com pureza. Mas essa é a grande fantasia, a que o mantém cego, porque não entende que a mulher, em sua lógica instintiva, não ama a constância per se, a menos que essa constância esteja alinhada com sua necessidade de segurança e estabilidade. Não ama sua entrega se a percebe como debilidade ou dependência. Não ama sua bondade se a sente como submissão ou falta de caráter. E não ama sua presença se já não lhe resulta funcional ou útil para seus propósitos biológicos ou sociais, que frequentemente se entrelaçam. E aqui vem a parte mais difícil de aceitar. Isso não a faz intrinsecamente malvada. A faz adaptativa, eficiente do ponto de vista da sobrevivência da espécie, biologicamente pragmática. E você, enquanto crê que está construindo um futuro idílico com o amor de sua vida, pode estar sendo utilizado sem se dar conta como uma ponte para seu próximo destino, como um provedor temporal de recursos, como uma etapa necessária em seu caminho evolutivo, como um simples degrau. E quando esse propósito biológico ou social se cumpre, quando o degrau foi usado, já não é necessário. Duro, sim. Devastador para a alma idealista. Injusto? Talvez não, se o olhas desde a lógica fria da natureza, porque o erro fundamental não está nela, operando desde seu instinto. O erro está em ti, por não ter querido ver essa realidade, por seguir idealizando, por seguir projetando nela tua própria necessidade de sentido, por seguir crendo, apesar da evidência, que o amor tinha que ser exatamente como tu o havias imaginado em teus sonhos românticos. Mas esse amor, o que tu crês que existe nessa forma pura e incondicional, é o amor que tu dás, não necessariamente o que ela devolve ou necessita dar, desde sua natureza mais profunda, porque o homem, em geral, ama para fora, se projeta no mundo e no outro, se entrega. A mulher, em seu núcleo biológico, ama para dentro, se protege, avalia, seleciona. E por isso ela elege, seleciona, avalia e muda de direção quando seu instinto ou suas circunstâncias o ditam necessário. Mesmo que tu não estejas preparado, mesmo que tu sigas crendo no para sempre, mesmo que tu, em tua cegueira romântica, não tenhas entendido nada do que realmente estava acontecendo sob a superfície. Schopenhauer não escreveu isto para que sintamos raiva delas, para atacá-las com ressentimento. Escreveu como uma advertência dilacerante para nós, os homens,
para que deixemos de jogar um jogo emocional onde as regras não são iguais, onde tu entras pensando em romance eterno e ela opera em um nível primário pensando em sobrevivência e seleção. E se não aceitas esta disparidade fundamental, vais seguir construindo teu castelo de esperança sobre a areia movediça de uma ilusão, esperando amor incondicional e eterno de alguém que, desde sua lógica biológica, simplesmente buscava uma estabilidade ou um recurso momentâneo. E no dia em que essa conveniência desaparecer, ficarás sozinho com tuas recordações distorcidas pela idealização e com a alma rota por uma ilusão que, em grande parte, tu mesmo criaste ao não querer ver a realidade. Há uma classe de traição que, se a olhamos desde esta perspectiva schopenhaueriana, talvez não devesse doer tanto porque não é uma traição pessoal, nascida da maldade individual, mas a manifestação de uma natureza impessoal, um instinto antigo. Mas dói igual, ou inclusive mais precisamente porque tu não o sabias, porque creste cegamente, porque pensaste que o amor era um espelho simétrico que refletia tua própria entrega com a mesma intensidade e profundidade. E é aí onde começa a tua verdadeira queda. Não quando ela se vai fisicamente de tua vida, mas quando tu te das conta, com uma dor lacerante, de que o que tu sentias, a profundidade de tua entrega, a verdade de teu ideal, nunca foi correspondido na mesma frequência, na mesma profundidade, com a mesma verdade de intenção. Quando um homem ama desde o mais profundo de sua alma, desde sua necessidade de transcendência e conexão, e se une a uma mulher idealizando-a, projetando nela a salvação de seu próprio vazio e a encarnação de todos os seus anseios, perde a capacidade de ver o mundo tal como é, perde a capacidade de ver os sinais da realidade, ignora o evidente, justifica o desinteresse com desculpas românticas, aceita o inaceitável, porque o medo de perder a ilusão é maior que o respeito por si mesmo. E o que é pior, se torna viciado em uma imagem que ela talvez já não queira ou não possa sustentar. A distância emocional aparece gradualmente, a frialdade aumenta, as palavras doces se tornam escassas ou vazias, a paixão se esfria até se converter em indiferença. E tu, em lugar de ver o que está acontecendo e reagir desde a dignidade, te esforças mais. Tentas com mais afinco salvar o que tinham, mas não há nada a salvar no sentido que tu lhe dás, porque para ela, nessa lógica instintiva, essa etapa simplesmente já terminou ou se transformou em outra coisa. E quando chega o reemplazo, porque neste jogo biológico frequentemente há um seguinte candidato, te surpreendes, te quebras, te perguntas como é humanamente possível que depois de tudo o que deste, depois de toda a tua entrega, te tenha substituído tão fácil, tão rápido, tão friamente. Mas Schopenhauer já te havia dito, não é maldade, é seleção. Quando no radar de seu instinto deixas de ser o melhor candidato para seu futuro, ou para suas necessidades atuais, deixas de ser relevante no mesmo sentido. E o que fazes tu nesse momento de quebra? Choras? Te zangas? Podes chegar a insultá-la em tua frustração? Lhe rogas? Te humilhas de maneiras que nunca creste possíveis? E quanto mais te arrastas, mais te afastas da imagem de um homem com dignidade e propósito, mais perde ela qualquer resto de atração ou respeito que pudesse ter-lhe ficado. Porque não estás atuando como um homem em controle de seu destino. Estás atuando como um menino perdido, ao qual lhe tiraram seu brinquedo favorito. Como um escravo emocional que mendiga migalhas de atenção. Como um brinquedo quebrado que já não cumpre sua função. E essa versão tua, essa que te olhas no espelho e te causa repulsa, essa versão desesperada, nasceu no dia em que decidiste pôr a ilusão dela por cima de tua própria essência, de teu próprio respeito. Schopenhauer o viu com uma claridade desoladora. O homem que adora a mulher, que a põe num pedestal inalcançável, se converte inevitavelmente em escravo de sua própria ilusão. Não porque ela ativamente busque destruí-lo, embora às vezes suceda, mas porque ele mesmo entregou seu poder, sua direção, seu valor, voluntariamente, cego por seu próprio desejo de ser amado e por uma narrativa romântica que nunca questionou. E é aí onde começa o colapso real, o que vai mais além da ruptura.
Não só se vai ela, se vai teu propósito, que havias ancorado nela. Se vai teu enfoque, que havias dirigido para agradá-la. Se vai teu respeito por ti mesmo, que havias trocado por sua aprovação. E quando tudo isso cai, o homem muitas vezes não sabe como se levantar, porque esqueceu quem era antes dela, antes da idealização. Deixou de construir seu próprio reino interior e exterior por estar investindo toda a sua energia em construir o dela, em ser pilar de sua fantasia. E quando ela se vai, não resta nada sólido sobre o que reconstruir. Só ruínas, silêncio e um vazio tão grande que a sola ideia de preenchê-lo parece impossível. Muitos homens ficam presos nesse espaço de ruínas emocionais durante anos, inclusive décadas. Alguns nunca saem, se tornam cínicos, ressentidos, emocionalmente quebrados, incapazes de conectar de novo de maneira sã. Outros, os mais ingênuos ou os que não aprenderam a lição, repetem o ciclo uma e outra vez, com diferentes nomes e rostos, esperando que esta vez seja distinto, sem mudar nada fundamental em seu interior, sem olhar de verdade em seu próprio espelho. Mas há outro caminho, um caminho que, paradoxalmente, começa na escuridão mais profunda da aceitação. Um que começa com uma frase que dói pronunciar, mas que encerra a chave da liberdade. Eu permiti. E nessa frase, embora soe autoinculpação, reside um poder imenso. Porque se tu permitiste que isto sucedesse, ao idealizar, ao entregar teu poder, ao não ver a realidade, então tu também tens a capacidade de evitar que volte a suceder. Podes te reconstruir. Podes deixar de idealizar a quem não te vê. Podes voltar a te encontrar. Mas não como um homem que necessita ser amado por uma mulher para se sentir válido ou completo, mas como um homem que se respeita tanto a si mesmo, que já não está disposto a entregar sua essência a quem não o vê como um igual, a quem não honra sua vulnerabilidade, a quem não respeita seu caminho. O preço da idealização sem consciência é a morte silenciosa de tua própria alma, de teu propósito, de tua energia vital. E essa é uma fatura que já não podes nem deves seguir pagando, não por elas, não pelo mundo, mas por ti, porque tu vieste a este mundo a construir, a sustentar, a liderar tua própria vida e, se eleges, a deixar um legado. E para isso necessitas estar completo, arraigado na realidade, com os pés firmes sobre a terra, não flutuando na névoa de uma fantasia. Depois de toda a dor da traição, depois do vazio que deixa a ilusão rota, depois da confrontação com a própria vulnerabilidade e cegueira, resta uma só coisa realmente valiosa: a verdade. Não a verdade que sonhaste, não a verdade que esperavas que fosse o amor, não a verdade que te faz sentir cômodo e seguro na fantasia, mas a verdade crua, a que Schopenhauer deixou escrita como um mapa para aqueles poucos homens que tivessem a coragem de olhar sem filtro no espelho da realidade e em seu próprio espelho interior. A verdade é esta: não podes ser verdadeiramente livre se segues idealizando a quem, por natureza ou eleição, não te idealiza a ti na mesma dimensão. Não podes ter poder sobre tua própria vida se segues entregando tua alma e tua energia vital por um prazer momentâneo ou uma validação externa. Não podes liderar teu próprio caminho se estás esperando que alguém mais te complete ou te dê propósito. A mulher não é tua inimiga e tampouco é tua salvação ou a resposta a todos os teus problemas. É um ser humano complexo, sim, mas com uma lógica instintiva distinta no que respeita à seleção de parceiro. Uma forma de se vincular que nem sempre coincide e frequentemente choca com tua profundidade emocional ou teu idealismo romântico. E quanto antes integres esta verdade em teu ser, menos vais sofrer, menos te vais entregar onde não deves, menos te vais quebrar por alguém que simplesmente já não te vê no mesmo sentido que tu a vês a ela. Schopenhauer não te pedia que te tornasses um misantropo ou que odiasses o outro sexo. Te pedia algo muito mais difícil e libertador. Te pedia que visses, que deixasses de confundir o desejo biológico com o destino da alma, a beleza física com a bondade incondicional, a atração inicial com o amor profundo, a conveniência funcional com a conexão transcendente, porque enquanto sigas dormindo na ilusão, seguirás caindo uma e outra vez nas mesmas armadilhas emocionais,
e cada vez será mais difícil levantar-te com tua dignidade intacta. A única forma de romper o ciclo é despertar, ver a realidade tal qual é, aceitar a diferença fundamental entre teu impulso e o impulso instintivo, e compreender que teu valor como homem não depende de se uma mulher te elege ou te ama segundo o teu ideal, mas de como tu te eleges a ti mesmo cada dia, de como constróis teu próprio respeito, teu próprio propósito, tua própria vida à margem da validação externa. E aí, precisamente aí, é onde começa a verdadeira liberdade. Não a liberdade superficial que te vendem em livros de autoajuda ou frases motivacionais vazias, mas a liberdade sólida que nasce da dor real, de ter tocado o fundo na ilusão, de ter sentido que te destruíste por uma ideia de amor que não existia, e de ter encontrado o caminho de regresso a ti mesmo, inclusive sem ela. Isso, só isso, é o que muda a história de tua vida. Não é te tornar frio ou cruel, é te tornar consciente. E essa consciência, esse olhar claro que já não teme a verdade, é o que te permite ver a mulher como o que é, nem uma deusa infalível, nem um demônio malévolo, mas um ser humano com sua própria complexidade, seu próprio instinto, sua própria lógica de seleção. E tu agora, consciente das regras do jogo biológico e social, tens a eleição. Podes seguir participando cegamente na ilusão, repetindo os mesmos padrões dolorosos. Ou podes aprender as regras, assumi-las desde uma posição de poder interior e decidir com firmeza e dignidade quem merece teu tempo, tua energia, tua presença genuína. Porque tu não estás aqui para mendigar amor, para ser um recurso temporal ou um degrau. Estás aqui para construir teu próprio império, para deixar teu próprio legado, para caminhar com a cabeça alta, com um propósito claro, ainda que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. E crê-me, irmão, é infinitamente melhor estar sozinho com tua dignidade intacta e tua visão clara do que acompanhado na prisão dourada de uma ilusão que te consome a alma. Schopenhauer te falou há séculos, desde sua própria solidão e sua própria confrontação com esta verdade incômoda. Muitos o ignoraram, riram, o taxaram de misógino para não ter que enfrentar a possibilidade de que tivesse razão. Mas a realidade, essa mestra implacável, terminou dando-lhe a razão uma e outra vez nas vidas de inumeráveis homens que sofreram exatamente o que ele predisse. Hoje, essa verdade te toca a ti, não para que repitas sua dor, mas para que não tenhas que vivê-lo do zero, para que possas encurtar o caminho. Agora, com estas palavras ressoando, já o sabes. Já não podes desver o que viste. Já não podes voltar a idealizar cegamente sem sentir que te traz a ti mesmo, que dás as costas a essa verdade que te liberta. Então, diz-me, olhando a ti mesmo em teu espelho interior, o que vais fazer com esta verdade que te queima as mãos? Vais voltar a dormir na comodidade da ilusão? Ou vais usá-la como a tocha que ilumina o caminho de regresso a ti mesmo? Nomeia-o, dize-o com claridade, escreve-o se for necessário, porque quando nomeias a ilusão, lhe tiras poder e ela começa a morrer. E quando a ilusão do amor romântico idealizado morre em teu coração e em tua mente, nasce por fim o homem que sempre deveste ser, consciente, digno e livre.